Povo, boa noite. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao primeiro e muito provavelmente por muito tempo único episódio de Cruzeiro visto de dentro. Tô aqui no Mineirão, assisti Cruzeiro 2, Cuiabá 1 e eu vou contar da minha experiência e um pouco de futebol também pra vocês. Se vazar mais gente falando é porque eu tô aqui na cabine da Itatiaia e eles vão falar muito melhor do que eu. Então se tiver algum outro ruído, vocês prestem atenção no ruído e não em mim. Enfim, meu povo, vim no Mineirão, eu tinha vindo a última vez aqui em 2022. Tinha assistido Atlético e Flamengo, Cruzeiro Esporte, eu fiquei poucos dias também em Belo Horizonte e vi 2 jogos. E é sempre muito especial, é sempre muito bom voltar aqui. Eu revejo muita gente que esteve comigo no meu início de jornada. Enfim, eu já vou falar de Cruzeiro e Cuiabá, tá? Mas eu quero falar também da experiência pessoal. Muita gente que eu convivi no início da minha jornada, que me ajudou muito, que continua me ajudando, que continua trabalhando comigo. É muito legal ver um pessoal que eu não conheço, mas que me acompanha também, que vem conversar e tal. Então, assim, desde a porta do Mineirão até a saída, eu tenho certeza, assim, é muita gente despejando carinho, palavras amistosas, muitos torcedores do Cruzeiro também. Se você é um dos torcedores do Cruzeiro que estava aqui e que conversou, que tirou foto e tal, muito obrigado. Teve uma coisa que eu achei muito legal, que o Adilson Batista e o Fabrício, né, que hoje trabalham no Cruzeiro, vieram conversar comigo também. E foram 2 caras que no início da carreira eu tinha muito boa relação com eles, profissional, não sou amigo de técnico, de jogador, mas muito boa relação profissional com os dois, bem no início da minha carreira mesmo, 2008, 2009, cara, isso tem mais de 15 anos, 2008 tem mais de 15 anos, então era o inicinho da minha carreira. Eu era bem pior do que eu sou hoje, não que hoje eu seja alguma coisa, mas eu era muito mais cru do que eu era e esses caras me aturavam, tinham paciência e tinham muito respeito e hoje é a mesma coisa. Então foi muito legal abraçar eles, tirar foto, conversar e eles perguntarem também como é que estão as coisas em Barcelona, na Europa, como é a experiência. Enfim, foi muito legal viver tudo isso. Veio o pessoal do Mineirão conversar, veio o pessoal da diretoria do Cruzeiro também. É muito legal, cara, é muito legal que a gente possa ter boa relação com as pessoas, né, e viver uma noite muito agradável como foi. Comi tropeiro, tomei cerveja, vim ver o jogo com meu pai. Eu acho que a última vez que eu e meu pai tínhamos visto um jogo aqui no Mineirão, acho que tinha sido 2013 ou 2014, alguma coisa assim. Então, assim, mais de uma década sem vir no Mineirão com meu pai. Viemos, comemos tropeiro e foi, cara, uma noite incrível, assim, sabe? Foi com tudo que tinha direito, né? Tropeiro, cerveja, reencontrando amigos, uma coisa pessoal de passar com meu pai. Então, foi muito legal mesmo a experiência e estou muito feliz de que nas minhas férias aqui eu tenha tido a oportunidade de viver uma noite como essa. Na semana que vem vai ser na Arena do Galo, estou muito ansioso para conhecer a Arena MRV, num grande jogo Atlético e Palmeiras. Acho que vai ser um jogo melhor do que foi o Cruzeiro Cuiabá. Sobre o jogo, meu povo, o Cruzeiro ganhou até agora no campeonato todos os jogos que todos os pontos que ele deveria ter ganhado. Ganhar do Botafogo, do Vitória, do Cuiabá em casa. O Botafogo, por ser o início do trabalho do Arthur Jorge, era ainda um adversário que acho que hoje já seria muito mais difícil para o Cruzeiro pegar, que poderia ganhar, poderia perder e tal, mas fez um bom jogo contra o Botafogo, venceu o Vitória também hoje, esses 3 tinham que vencer, tinha que ganhar do Atlético Goianiense fora e ganhou, e ainda conseguiu raspar um pontinho contra o Fortaleza. Perder do Atlético, perder do São Paulo, vai ser normal ainda nesse processo que o Cruzeiro está passando, mas os pontos que ele tinha que fazer, ele fez, e tem 13 pontos de 21 possíveis, é uma pontuação muito boa do Cruzeiro, acho que se for pensar naquele campeonato de fazer 45, já ter 13 em 7 rodadas é muito bom, e eu acho que o campeonato do Cruzeiro ainda vai ser esse. Só ver a dificuldade que o Cruzeiro teve contra o Cuiabá, eu sei que vão chegar reforços, que esse time pode encorpar, mas a dificuldade que o Cruzeiro teve contra o Cuiabá mostra que acho que vai ser parecido com o ano passado, com a chegada dos reforços um pouco menos sofrido, mas não acho que esse ano o Cruzeiro vai dar qualquer tipo de salto para brigar muito mais em cima, como o Cruzeiro merece, como o Cruzeiro é, né? O Cruzeiro é um clube super campeão, que ganhou 3 campeonatos de pontos corridos, o maior ganhador da Copa do Brasil, foi por muito tempo um dos poucos clubes brasileiros bicampeões de Libertadores, né? Até os anos 2000 era muito raro um clube brasileiro ganhar Libertadores e o Cruzeiro era um desses que tinha 2 conquistas. Enfim, é um dos maiores clubes do país e eu sei que é muito pouco falar do Cruzeiro, falar de um time que vamos ver se vai fazer os 45 pontos cedo ou se vai custar como o ano passado. Eu sei que é pouco, mas é o processo que o Cruzeiro está passando. Tem que fazer melhor do que no ano passado, tem que sofrer menos, tem que ser menos agoniante do que foi no ano passado, e eu acho que será, porque está fazendo boa pontuação já, embora na temporada passada também o início com o Pepa tenha sido bom, mas acho que foi até melhor em sensações do que em pontuação. O Cruzeiro ficou muito tempo pontuando muito pouco com o Pepa, mas as sensações são parecidas, assim, de vez em quando bons jogos, como foi na temporada passada. Hoje não foi um bom jogo contra o Cuiabá, pouco ritmo, o Cruzeiro dá
deu pouca sensação de perigo perto da área do adversário. Eu acho que teve outros jogos aqui contra Botafogo e Vitória, por exemplo, que o Cruzeiro rondou muito bem a área do adversário, que empurrou o adversário para trás, que pegou muito rebote, que teve muito volume, e hoje não se viu nada disso. Um time espesso, com muita dificuldade de atacar bem. Se não é o Matheus Pereira de tirar coelhos da cartola, pouca coisa acontece. Os outros jogadores geram uma sensação de perigo quase nula. Algum cruzamento parece que envenena na área, mas falta um atacante muito potente. Não sei se o Caio Jorge será. A expectativa que o Cruzeiro tem sobre ele é que seja esse atacante muito potente dentro da área. Mas falta que esse time tenha mais pólvora na frente. E não tem. Em outros jogos o Cruzeiro também mostrou falta de gols. Mas pelo menos boa criação, bom volume, bom entendimento do jogo. E hoje eu acho que faltou. Cuiabá quebrava muito facilmente a marcação do Cruzeiro. Chegava, acho que com muita... não facilidade à frente, porque nem finalizou tanto assim, mas vencia as primeiras linhas de marcação do Cruzeiro com uma facilidade grande. Perdeu o ritmo o Cruzeiro muito rápido no primeiro e depois no segundo tempo. No final do primeiro e no início do segundo tempo, um time com pouco ritmo, com pouco sentido de que esse jogo seria difícil e que seria urgente fazer quantos gols fossem precisos no Cuiabá e se defender bem contra o Cuiabá. Individualmente, o Verón acho que é o grande ponto negativo do Cruzeiro até aqui. O Verón me parece um jogador de férias. Primeiro tempo ele tocou 12 vezes na bola, o Matheus Pereira 36, o Barreal 41. O Rafa Silva tocou 10, também tocou pouco, mas o Rafa Silva fica entre zagueiros. Os caras que geram um jogo do Cruzeiro, ele tocou 1/3 de vezes na bola do Matheus Pereira. Existe uma diferença muito grande, não técnica, tá? Porque o Verón é um jogadoraço, o Verón é muito bom jogador. Existe uma diferença muito grande, física, de intensidade, talvez de interesse, de estar entregue, de estar querendo jogar, do Verón para os outros jogadores. A impressão que dá é que quando ele pega na bola alguma coisa de bom vai acontecer, mas ele não tem esse direito, né? Assim, quem acompanha meus vídeos que eu falo do João Félix é mais ou menos a mesma coisa. Não é bom o suficiente para ter o direito de se esforçar tão pouco. Eu acho que é o ponto negativo. Fora o bote do Zé Ivaldo no contra-ataque que gerou o pênalti do Cuiabá, que não pode se dar aquele bote dentro da área. Aquela jogada ou tem que ser resolvida fora, ou tem que esperar, tentar só bloquear o chute, não tentar desarmar. É uma jogada muito básica que tem um erro de leitura grande do Zé Ivaldo. E essa falta coletiva do time de leitura, de gerar mais. Não é um bom jogo, não é um bom jogo do Cruzeiro. Sofreu demais no final para segurar o 2-1. O Anderson foi muito bem numa bola no finalzinho para segurar. E depois do segundo gol, o Rafa Silva ainda teve uma que ele não resolveu dentro da área. Não sei sinceramente o que ele achou que fosse acontecer se ele não finalizasse, até que foi desarmado pela defesa. O grande ponto positivo é o 7º jogo do Matheus Pereira. Para mercado brasileiro, ele fica impossibilitado de reforçar esse time esse ano. Vamos ver se ele vai para fora do país ou se ele quer ficar. O agente dele, Eduardo Maluf, deu uma entrevista a Itatiaia antes da bola rolar e disse que vai dar tudo certo. Então, que ele faça o 7º jogo, que o agente dele esteja aqui, que fale que vai dar tudo certo, parece que tem algum detalhe só que vai ser resolvido para ele continuar. O Matheus Pereira é um jogadoraço, tá? Não tem muitos times no Brasil, não sei se tem uma mão, acho que não tem 5 times no Brasil que tem um jogador como o Matheus Pereira. É um jogador de Premier League, jogando no futebol brasileiro, e especialmente para o contexto do Cruzeiro, para os outros jogadores que ele tem ao redor dele, ele sobra muito. Faz o gol entrando muito bem no cruzamento do William, que também é muito bom, né? Acho que os laterais do Cruzeiro, William e Marlon, são muito bons. E no segundo tempo acha o passe pro Rafa Silva fazer o 2-1 num momento muito ruim do Cruzeiro no jogo, que a torcida começou a deixar o time ansioso antes do 1-1, que logo sai o gol do Cuiabá. Tem uma jogada muito parecida logo depois do 1-1 e que dá pra ver que o Cuiabá vai começar a chegar por ali e que aí depois o gol do Rafa Silva dá um pouco mais de tranquilidade pro Cruzeiro não decidir o jogo, não resolver o jogo, não fechar a partida. Incrível como o Cuiabá, com muito pouco, deixou o jogo aberto até os 100 minutos de partida, né? Até os 55 do segundo tempo, e um jogo incompleto do Cruzeiro. Tem feito alguns jogos assim, né? Os jogos de Sul-Americano, os 2 últimos que venceu, também foram jogos incompletos. Contra o São Paulo, por exemplo, acho que fez um bom primeiro tempo até a expulsão do Marlon. O resultado talvez nem fosse o mais justo, mas esses jogos que pressiona, que tem ritmo, que pega rebote e que tem volume, ataca, como foi contra Botafogo e Vitória, esse Cruzeiro há algum tempo já tá faltando. E vai precisar, tá? Vai precisar, porque se não for esse time que tá sempre muito organizado, muito sério, muito urgente, vai sofrer contra todo mundo. Sofreu contra o Cuiabá, que por enquanto é um dos piores times do campeonato, e sofrerá contra qualquer um. O trunfo do Cruzeiro é saber a seriedade que ele tem que encarar cada partida. Como ele tem que encarar cada jogo muito sério, muito concentrado, estar taticamente melhor do que o rival, estar mentalmente melhor do que o rival para igualar tecnicamente.
Daqui a pouco acho que esse time pode melhorar, pode chegar jogadores mais capacitados. E aí você, mesmo não estando num grande dia, ter jogadores, Matheus Pereira e outros, para resolver. Mas enquanto isso não acontece, é preciso ganhar dos adversários. É em leitura de jogo, em intensidade de jogo, em inteligência e em resiliência. Aguentar e insistir. Isso eu tô vendo pouco nos últimos jogos. Mas enfim, é positivo o saldo, né? Que tenha vencido todos os pontos que eu acho que tinha que vencer, tenha feito todos os pontos que eu acho que tinha que fazer, eu acho bastante positivo. Quase 27 mil pessoas aqui, boa presença de público, eu acho que a torcida do Cruzeiro já há muito tempo entendeu e vem no Mineirão. Aliás, as torcidas no Brasil têm dado bom espetáculo, têm enchido os estádios, ou pelo menos têm ido com um bom número nos estádios. Eu acho que isso é bem legal para o produto, fica mais legal de assistir, fica mais legal para todo mundo e fica, para quem dá no estádio também, bem legal. Foi uma noite muito boa, meu povo, foi legal viver a experiência e ver um jogo de futebol de novo no Brasil. A gente vive o futebol muito diferente dos europeus, muito intensamente, não é só aquela torcida atrás do gol que canta, em todo o estádio a torcida tá cantando, tá vibrando, tá sofrendo, não é torcida de bater palmas, só de tirar foto para Instagram, por mais que eu seja que eu saiba que isso aconteça, e aqui também acontece, já é um Mineirão bem diferente do que eu me acostumei a frequentar décadas atrás, mas ainda assim é muito diferente da energia de um jogo europeu. Não ser um grande jogo, né? Vai, né, uma final de campeonato, uma semifinal de Champions, uma final de Champions, aí é bem diferente. Mas para um jogo regular, assim, tem muito mais energia um jogo na América do Sul, um jogo no Brasil, um jogo em Belo Horizonte, que é o que eu conheço mais, do que um jogo na Europa. Tecnicamente é o que é, porque economicamente também é o que é, eu sei que existem essas diferenças, mas, cara, eu não fico comparando, eu tento vir aqui e viver a grande experiência. Quando eu tô numa final de Liga dos Campeões, eu tento viver outra experiência. Quando eu tô num jogo do Barcelona, outra experiência. Então, cada jogo tem alguma coisa pra gente aprender, pra gente desfrutar, pra gente aproveitar. E acho que no futebol brasileiro, aproveitar essa energia, essa intensidade, essa visceralidade que a gente vive os jogos, é uma das coisas mais legais que tem. Então, valeu muito, gostei muito. Pretendo na segunda-feira também, pós Galo e Palmeiras, fazer vídeo pra vocês com as minhas impressões do meu 111º estádio, que vai ser a Arena MRV. Um beijo pra vocês, meu povo. Boa sexta-feira. Amanhã sai o vídeo respondendo as perguntas. E depois, segunda-feira, tem Café com Beckler. E depois, segunda-noite, tem Atlético e Palmeiras. Um beijo pra vocês. E já é quinta-noite. O Cruzeiro de vocês venceu. Vocês podem já perder o juízo. Tá todo mundo liberado pra tomar uma pelo cabuloso de vocês. Valeu, gente. Tchau. Com mais um gol importante, Rafa Silva analisa a concorrência no elenco do Cruzeiro. O atacante celeste falou sobre a chegada de novos jogadores para o time e a vitória sobre o Cuiabá no Brasileirão. Rafa destacou a importância de se concentrar no seu trabalho e ajudar o Cruzeiro a conquistar bons resultados. Com a chegada de Caio Jorge e Lautaro Dias, a disputa por uma vaga no ataque promete ser acirrada. A vitória sobre o Cuiabá foi crucial para manter o Cruzeiro na briga na parte de cima da tabela. Rafa Silva enfatizou a ambição do time em alcançar grandes feitos e conquistar seus objetivos através de um trabalho passo a passo. Seu retorno ao Cruzeiro tem sido muito positivo, especialmente após a lesão de Juan de Neno, o que lhe garantiu a titularidade. O atacante já se mostrou decisivo em jogos anteriores e novamente foi fundamental na vitória contra o Cuiabá, marcando o gol que garantiu os 3 pontos para a Raposa. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!